Paquímetro é um equipamento utilizado para medição de precisão. Então ele é um pouco diferente da trena, que faz uma medição, só que o paquímetro ele é usado para medições mais precisas, geralmente para pequenas medidas, em que você tem que ter precisão de décimos ou de centésimos de milímetros, no caso desse paquímetro que eu vou demonstrar para vocês. Então pessoal, está aparecendo na tela para vocês uma ilustração que mostra as 4 medidas que um paquímetro faz. Então a gente consegue fazer a medida externa de alguma peça ou de algum objeto que queira ser medido. Então é nessa parte que é feita a medida externa. A gente consegue fazer medida interna de uma peça, de um círculo, de uma circunferência. A gente consegue medir medidas com salto. Então a gente tem um ressalto aqui na parte de trás do paquímetro que a gente consegue realizar medidas que tenham um pequeno desnível. E a gente consegue fazer medidas de profundidade usando aqui a parte de trás do paquímetro. Então está aparecendo aí para vocês esses 4 tipos de medidas que são realizadas com o paquímetro. E aí tem aí as ilustrações que fazem a gente perceber bacaninha como que é cada uma dessas medidas. Então para a gente entender bem as partes de um paquímetro, pessoal, a gente tem a escala métrica fixa. Tá vendo que eu tenho uma parte móvel e eu tenho uma parte fixa. Nessa parte fixa a gente tem uma escala milimétrica e uma escala em polegada. No caso desse vídeo eu vou mostrar para vocês as medidas milimétricas. Então a gente tem a escala milimétrica fixa e a gente tem a escala móvel. Então a gente tem essa peça aqui que é móvel e a gente tem uma pequena escala aqui que é onde a gente realmente faz a leitura do que a gente está medindo. A gente tem a trava, esse parafuso que a gente tem na parte de cima do paquímetro é uma trava. Então às vezes você faz a medida, trava ele aqui para você não perder essa medida. Então eu posso movimentar o paquímetro que a medida que eu fiz não se altera. E aqui na parte de baixo a gente tem um apoio para o dedo. Quando a gente pega o paquímetro na posição correta, a gente trabalha com o paquímetro através do polegar direito aí. Esse é um paquímetro para destro. Apesar de eu nunca ter visto um paquímetro por canhoto, eu imagino que talvez tenha. Então a gente consegue movimentar a parte móvel do paquímetro para a gente fazer as nossas medidas. Outra parte importante do paquímetro, pessoal, é um número pequenininho que tem aqui na parte móvel, que é a precisão do paquímetro. Esse é um paquímetro de 0,05. Então ele me dá precisão em centésimos com múltiplos de 5 centésimos, ok? Depois vocês vão entender melhor como é que isso faz. Agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, como que a gente lê um paquímetro. Vou mostrar na tela e depois eu vou fazer alguns exemplos aqui para facilitar para vocês. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente for medir alguma coisa, de acordo com a medida que você vai realizar, é colocar a peça no local correto para fazer a medição. Nesse caso aqui eu peguei um parafuso, acertei aqui, prendi o parafuso na parte de medida externa, que eu quero saber a medida do diâmetro desse parafuso, e aí a gente vai realizar a leitura. Na tela está aparecendo aí para vocês que a primeira coisa que a gente vai observar é onde que está o zero da parte móvel. O zero da parte móvel ele vai me indicar o primeiro número. No caso do exemplo que está aparecendo na tela para vocês aí, o zero está entre o 4 e os 5 milímetros da escala fixa. Então a gente compara a escala móvel com a escala fixa. Na escala móvel, o zero está entre o 4 e o 5 da escala fixa. Então o primeiro número da medida é o 4 milímetros. Então está entre 4 e 5 milímetros, o primeiro número é o 4. Agora a gente vai olhar qual que é o segundo número, de acordo com a peça que você esteja medindo. Nesse caso a gente vai olhar qual marcação que coincide tanto na escala fixa quanto na escala móvel. E a gente vai observar qual número que coincide os palitinhos ali que a gente tem, que são as marcações, as graduações do paquímetro, e esse vai ser o segundo número. Então no caso que está aparecendo na tela aí para vocês, coincidiu no número 1. Então o segundo número dessa medida seria 1, ou melhor, 0,1. Então a gente mediu lá atrás 4 milímetros, que está entre 4 e 5, e nessa segunda parte a gente vai olhar qual é a coincidência das graduações, aonde os palitinhos se encontram, onde as marcações se encontram, e com isso você tem o segundo número. Então essa medida seria 4,1 milímetros. No caso do nosso paquímetro, a gente tem uma graduação centesimal, ou seja, a gente consegue ter uma precisão ainda maior
caso seja necessário. Então este paquímetro ele representa, entre os números inteiros da parte móvel, a gente tem um risco que representaria a metade, ok? Então a gente consegue ter ali uma precisão de 0,05 milímetros. Então quando na medida a coincidência das marcações ocorrer entre dois números inteiros da escala móvel, teremos um terceiro número que são os centésimos da medida. No caso deste paquímetro sempre vai ser um múltiplo de 5. Porque esse é um paquímetro com a precisão de 0,05. Então vamos a um exemplo de como a gente mediria os centésimos de uma peça. Então, neste exemplo aqui, observamos no primeiro desenho, então a gente tem essa primeira escala aqui, que o número ficou entre 4 e 5 de novo, né? Então vai ser 4 milímetros, vírgula alguma coisa. E no segundo desenho a gente vai ver a coincidência, aonde as marcações se encontraram. E a gente viu que a marcação se encontrou entre o 1 e o 2. Né? No nosso primeiro exemplo tinha sido no 1. Nesse segundo exemplo está entre o 1 e o 2, na metade, ok? Então a gente sabe que essa graduação aqui, ela vai representar o 1 e mais 0,015. Então vai representar 0,15 milímetros. Então, pegando o 4, que foi a primeira medida onde o zero encontrou, e a segunda medida, que é onde as marcações se coincidem, a gente tem uma medida de 4,15 milímetros para esse exemplo que a gente fez por aqui. Então a gente consegue ter uma precisão de centésimos de milímetros nesse paquímetro. Eu estou aqui com o modelo de paquímetro da Spart. Eu tenho aí para vocês a imagem do paquímetro, ok? E eu vou mostrar para vocês algumas medições em uma peça. A primeira coisa que a gente vai mostrar para vocês aí, eu tenho um parafuso, ok? E eu vou usar o paquímetro para a gente fazer a medição deste diâmetro do parafuso. Então, pessoal, apertei ali a peça, ok? Coloquei no diâmetro e agora a gente vai ver as medidas. Então vocês podem perceber que o zero ele está entre o número 5, 6, 7. Então ele está entre 7 e 8, ok? Então esse parafuso ele tem 7 milímetros e alguns décimos ou alguns centésimos. A segunda coisa que a gente vai fazer é ver onde ocorre a coincidência entre as marcações. Nesse caso aqui, a coincidência ela está aqui, ó, no número 7. Vocês podem ver que o 7 ele está bem alinhado, a marcação fixa com a marcação móvel. Então a gente tem um alinhamento. Então este parafuso aqui é um parafuso de 7,7 milímetros. Então a gente conseguiu pegar a parte dos milímetros e a parte dos décimos. Nesse caso aqui ele não precisou de uma precisão maior de centésimos, ok? Então esse parafuso aqui tem 7,7 milímetros. Vou fazer uma outra medida agora usando a parte de medidas externas. Eu quero saber qual que é o tamanho desse canal aqui do meu trilho DIN. Então eu vou pegar e vou usar a parte de medidas internas, porque eu quero saber quanto que é o tamanho desse canal. E aí a gente consegue ver aqui, ó, onde o zero coincide, nesse caso aqui vai ser 25. Então a gente tem 25 milímetros. Está bem em cima a coincidência do 0 e do 5, então a gente não vai ter nem décimos nem centésimos. Isso aqui é exatamente 25 milímetros, ok? A gente também consegue fazer, pessoal, a medição onde tem ressalto. Para fazer a medição onde tem ressalto, eu quero medir o tamanho dessa aba aqui do trilho. O que eu vou fazer? Eu vou encostar essa parte aqui do paquímetro e vou juntar a parte de medição. Aí a gente tem ali entre 3 e o 4, então a gente tem 3, alguma coisa. Você vê que está bem no meio, então a gente vai olhar qual que é a precisão em décimos. A gente olhando a coincidência aqui, deu entre os 5 e os 6. Se a gente olhar entre os 5 e os 6, a gente vê que essa peça aqui, ela tem 3,55 milímetros, ok? Então a gente tem uma precisão aí de centésimos nessa peça, 3,55 milímetros aí, utilizando o paquímetro. Uma outra medida que a gente consegue fazer com o paquímetro é a medida de profundidade. Então eu vou usar o lado extremo aqui do paquímetro, a gente tem essa peça aqui, e a gente consegue fazer a medida de profundidade. Vou olhar qual que é a profundidade desse rasgo aqui. Então a gente encosta a peça aqui e avança, a gente consegue avançar aqui, ó, até encostar no fundo para a gente saber a profundidade, ok? Vou travar aqui e a gente consegue analisar aqui, ó, essa seria a profundidade dessa peça. Então a gente consegue ver que o zero está entre o 22 e o 23 e a coincidência decimal ou centesimal
vai estar ali no 6. Então a gente consegue ver que essa peça tem 23,6 centímetros. E aí a gente consegue fazer todos os tipos de medição utilizando um paquímetro. Em eletricidade vai ter vários momentos, talvez você precise de um paquímetro, você quer saber o diâmetro de uma broca, o diâmetro de um parafuso, enfim, tem várias coisas em que você pode utilizar o paquímetro e essa precisão ela vai ser importante em algumas medições. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veio agora na empresa um cliente e me perguntou como é que eu faço para medir o rolamento. Como é uma dúvida recorrente, eu vou passar a forma que a gente faz para medir, que é bem simples. Nós vamos utilizar um paquímetro, tá? O paquímetro nada mais é do que uma régua precisa. Ele possui uma régua em milímetros na parte inferior e na parte superior existe outra régua, só que em polegadas, tá? No nosso caso, a gente só vai utilizar o milímetro hoje. A parte inferior dele possui esse cursor, que é por onde a gente vai tirar as medidas. O rolamento, para que a gente consiga medir a parte interna dele, vamos utilizar as orelhas do paquímetro. Já a parte externa, a gente vai utilizar esses bicos fixos, tá bom? Então, para ter uma medida exata, esse zero aqui de baixo é o que a gente vai considerar, tá bom? Aqui, ó. Nós vamos considerar esse primeiro risquinho aqui, que é o zero, para a gente contar os milímetros. Ó, 6.201, como é o caso, ele tem 12 milímetros interno. Deixa eu só tirar aqui. 12 milímetros de eixo. Aí, agora a gente vai contar, ó, 0 milímetro, 10 milímetros, 11, 12 milímetros, que é bem aqui onde está esse zerinho, tá? Tem 10 milímetros, 11º, no 12º foi onde a medida bateu. Agora, a parte externa do rolamento, ele tem que dar 32 milímetros. 32 milímetros. Novamente, vamos contar para ficar mais fácil, tá? Ó, 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros, 31, 32 milímetros. Ó, o zerinho aqui, ó, alinhado para o 32º milímetro. Tá bom, pessoal? E também tem a largura do rolamento, ou a altura, que é bem simples. Vamos pegar ele aqui. Aí. Vamos medir ele. Ó, o 6.201 dá 10 milímetros de largura ou altura. Pode ver. Tá bom, pessoal? Então, caso você tenha algum rolamento quebrado, que está no eixo, você faz a medida dessa forma.